Você está assistindo Maratona, programa Wesley Sattler na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Óticas Cachoeiro, confiança transmitida no olhar. E Vitória Ambiental, proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Olá, Espírito Santo, e diretamente aqui do Baltazar, que é o nosso estúdio, o estúdio da TV Ambiental, um lugar tão bacana que você deve conhecer também, porque o Baltazar é um ponte maravilhoso aqui no estado de gastronomia e também de comunicação, né? É quase como um escritório de todo mundo aqui em Vitória. Eu converso hoje aqui então com o Casinho. O Casinho é a voz, é a pessoa que a gente acostumou a ouvir durante muitos anos, são 44 anos de profissão, né, Casinho? 44. Lembrando que eu também já conheço o Casinho antes ainda, porque eu estudei com ele na UFES. Rapaz, como o tempo passa, hein? O tempo voa, amigo. Nós não mudamos nada, né? Que coisa impressionante. Mas, os meus cabelos já não são os mesmos, né? Eles foram embora já há algum tempo. Tô aqui com heróis da resistência. Os meus já tiveram outras cores. Bom, conversando com esse radialista, esse empresário, este eterno jovem apaixonado pelo que faz, nós vamos descobrir aqui o segredo também de fazer rádio. Rádio, gente, ele está na nossa história desde que a gente se entende por gente, né? O rádio permeia aí grandes momentos da história, o rádio é pai de grandes veículos de comunicação, da maioria deles, e nós estamos aqui nos perguntando hoje, por que hoje, exatamente hoje, acontece uma espécie de uma busca frenética pela rádio, as pessoas estão voltando a ouvir mais o rádio. O que aconteceu com o rádio para ter esse renaissance todo? Pois é, Wesley, primeiramente o Baltazar aqui é um ambiente maravilhoso, vale a pena, estou encantado. O rádio completa 100 anos esse ano. E o rádio, ele nunca foi inimigo de todas as outras mídias que porventura entraram no mercado para competir ou não com o rádio. Então ele sempre foi amigável e ele conseguiu se complementar nos outros meios. Então o rádio conviveu com o cinema, conviveu com a televisão, grandes nomes do rádio foram para a televisão e nem por isso o rádio perdeu a sua importância, a sua relevância. E aí veio agora a internet, as mídias sociais e o rádio se conectou. Então o rádio é um veículo atual, sempre atual, com 100 anos continua atual e continua presente na vida das pessoas. As pessoas ouvem rádio hoje em qualquer lugar. Ouvem rádio no meio tradicional, naquele receptor de carro. Trânsito. Ouvem no rádio do carro, no trânsito. Ouvem trabalhando, ouvem através do aplicativo no celular, ouvem através do computador, do PC, do Mac. Enfim, o rádio está em todo lugar com você. Até na TV por assinatura tem rádio. Agora você vem de um berço do rádio, digamos assim, né? Seu pai era radialista, você cresceu e ajudou ele ali nos programas, você, enfim, se envolve com o rádio desde muito novinho, não é? Como é que foi passar por isso e chegar à mesa e falar no microfone? Eu sei que eu vi uma entrevista sua com o Edu Copernic e você falou que foi uma emoção danada esse dia, né? Sim. A rádio, eu sempre digo o seguinte, quando eu vou contratar alguém, primeiro atributo que a pessoa tem é querer fazer rádio. Não precisa nem de gostar de rádio, porque eu acredito, e a minha experiência, são 44 anos de experiência, eu sei que as pessoas às vezes entram no rádio sem conhecer o veículo, mas têm a vontade. E como tem aquele ditado, né? Para comer e coçar basta começar, para se apaixonar pelo rádio basta você ter contato com o rádio, ou ouvindo rádio, ou entrando no ambiente de rádio. Então minha paixão começou ali, eu fui para o rádio para ajudar meu pai, eu não sabia o que eu ia fazer. Ele falou, você vai pra rádio lá me ajudar? Fazer o quê, pai? Fazer nada em casa, fazer nada lá eu acho que vai ser melhor pra você. E aí eu fui. Arrumava a mesa, limpava, jogava lixo fora, comecei a receber as pessoas, comecei a atender telefone, comecei a fazer produção, comecei a fazer programação. O último estágio que eu cumpri foi locução, porque eu não me considerava com voz, com talento para ser locutor. E fui observando meu pai, fui ouvindo as dicas do meu pai, e aquilo eu fui cada vez mais me apaixonando pelo rádio. E hoje eu sou uma pessoa assim, aficionado pelo rádio, sou apaixonado pelo rádio. Você é a cara do rádio hoje. Eu vivo o rádio. Eu acho que eu sou o corpo do rádio, porque eu me entrego diretamente ao rádio. Então aquela máxima de que eu preciso ter uma voz bacana para ser um locutor, já era. Embora eu acho que você tem uma voz maravilhosa. Agradeço pelo elogio. Não, o mais interessante é que, primeiro, que você tem que ter uma voz agradável. Não precisa ser uma voz que gere algum incômodo pela frequência. Algumas vozes podem incomodar. Ou ela é muito aguda, é estridente, alguma coisa assim. Mas se você tem uma voz
de um padrão médio, digamos assim, associado a uma comunicação, Dicção. uma boa dicção, você consegue. Se você consegue se comunicar, você consegue fazer um bom rádio. Um bom português também? É essencial. Essencial. Se bem que determinado público utiliza até dessa... Essa linguagem de internet, né? É a linguagem da internet ou daquela coisa bem do estereótipo. Ô, mano, qual vai ser o rolê de hoje? Ou do estereótipo do interior, né? Nós foi, para se comunicar com o povo, que aí fica mais direto, né? O povo entende. Também tem um charme, né? Tem o charme, tem sua característica. Quero dar um grande abraço aqui para o interior do estado, que eu sei que ama o seu trabalho, né? Com certeza. A Super tem uma... Começamos em FM, em Domingos Martins, no interior, temos raízes até hoje lá. Temos raízes também em Afonso Cláudio, Grande Vitória e por boa parte do Espírito Santo. Casinho, qual foi a notícia ou a reflexão que você fez no rádio que você não gostou de fazer, que você teve que fazer com o coração pesado? O momento que eu não gostei de falar foi da morte do Antário Filho. Foi algo que impactou na minha vida, na vida das pessoas do rádio e fora do rádio também. Réveillon. Réveillon. Então, da forma como foi, principalmente, potencializou toda a circunstância. Então, para mim, dar aquela notícia no dia seguinte não foi nada bom. Qual é a notícia que você gostaria de dar nesse momento, não só para o Espírito Santo, mas para todo o Brasil? A notícia de que a gente está vivendo um mundo melhor, com mais harmonia, com menos desigualdade, e que a gente possa entender o outro e aprender com o outro, apesar das diferenças. Então, eu acredito sempre, Wesley, no processo de evolução do ser humano. Eu acredito que nós temos uma missão aqui na Terra e nós temos que cumpri-la da melhor forma possível, porque eu acredito na vida após a morte. Na verdade, eu acredito no prolongamento, na continuidade, que isso aqui é um estágio. Então, se nós levarmos em consideração que cumprindo esse estágio, aperfeiçoando-se nesse estágio, você vai estar melhorando como pessoa, como espírito, aí nós vamos viver a vida muito melhor, vamos respeitar mais o outro, vamos ser mais solidários, ter mais empatia, mais gratidão. Então a sua mensagem seria de um homem de comunicação, manter a comunicação e os canais de comunicação sempre abertos, não é isso? Para que a gente possa evitar violência. Então um tapa na cara como deu Will Smith, você não daria a ninguém. Eu não posso dizer que não daria, porque eu sou um ser imperfeito. Ele não é aconselhável, né? Não é aconselhável, eu volto a dizer, né? Mas ele fez uma atitude que ele percebeu que foi bola fora. Ele já pediu desculpas. Porque a gente não está dentro da cabeça dele qual é o sofrimento dele, né? Qual é a dor dele com relação à situação da esposa. E de repente ela acuada por um problema que não foi gerado por ela, uma doença dela. Mas, obviamente, a gente tem que pensar 10 mil vezes antes de fazer alguma coisa. E hoje eu faço muito isso. Às vezes acontece alguma situação, eu paro, penso, conto e eu repito uma frase: prefiro ser feliz do que ter razão. Então, naquele momento em que você quer retrucar, você quer dar o troco, dar o tapa na cara, semana passada... Muita calma nessa hora. Eu fiz isso. Alguém mandou uma mensagem desaforada para mim no meu privado. Eu pensei, olhei, pensei, vou dar uma volta. Não respondi. A gente tem que pensar 2 vezes, 10 vezes antes, né? Até de digitar aquilo que gostaríamos, né? Eu não posso encerrar essa entrevista, já que nós entramos aqui numa questão de sentimentos, de afetividade. O rádio tem esse link com as pessoas. Muitas pessoas na madrugada, na noite, gostam de estar ali ouvindo aquela voz que é tão amiga e elas se sentem acalentadas. Interessante isso, né? Eu tinha uma tia que o Jairo Maia, para ela, era tudo. Ela amava ouvir a voz do Jairo Maia. Ela ficava naquela alegria quando ouvia o timbre de voz dele. Ela sentia que tinha ali um amigo. O rádio traz essa conexão, né? O rádio é um companheiro. É a palavra que a gente ouve do rádio há muito tempo. Rádio faz companhia. Eu vou dar um exemplo rápido. Uma pessoa que foi fazer um serviço lá em casa e ele era marceneiro e pintor também, e aí ele estava ouvindo uma rádio que não era super, e eu fui perguntar, era uma rádio evangélica. Falei, e eu respeitei, né? E fui perguntar por que ele ouvia aquela rádio. Ele falou assim, eu falei, você é evangélico? Ele falou assim, não. Ué, você não está ouvindo uma rádio evangélica? É porque eles falam muito. E como eu trabalho muito sozinho, o dia todo, ouvir essas vozes, eu nem sei às vezes o que eles estão falando, mas para mim é companhia. Eu me sinto com alguém ao meu lado.
barato isso. Olha que bacana, então agora eu tive o prazer de entrevistar um amigo, é a primeira vez que eu entrevisto esse meu amigo, depois de tantos anos fazendo faculdade, junto. Começamos vou dedurar 1982, segundo semestre de 82. Eu era tão novinho, tão magrinho, mas cheio de esperança também. E que bom que nós conseguimos chegar até aqui, né? Você com a sua carreira, eu com a minha, hoje podendo compartilhar aqui com vocês essa alegria que é fazer comunicação, rádio, televisão, estando você aqui participando com a gente. Até a próxima, Casinho, muito obrigado, viu? Super abraço. Acompanhe a Super, fmsuper.com.br na internet ou em 94,1 e 94,5 na Grande Vitória, ou a Clock FM, que é a nossa rádio adulta contemporânea, em 105,7. clockfm.com.br. Que legal, ele fala mesmo como pessoa de rádio. Ok, beijão e até a próxima. Você está assistindo Maratona, programa Wesley Sattler na TV Ambiental. A TV que te reconecta. Oferecimento Óticas Cachoeiro. Confiança transmitida no olhar. E Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Olá, Espírito Santo, bem-vindos ao programa Wesley Sattler. E vocês que já me conhecem sabem do amor que eu tenho ao Espírito Santo, pelo Espírito Santo, pelas nossas causas, pelo capixaba. E também fico muito bravo quando eu vejo o Espírito Santo ser tratado como o patinho feio. O Espírito Santo pequenininho, caminho entre Bahia e Rio de Janeiro, Vitória da Conquista. Já ouvi tudo isso e muito mais, e você também. Mas nós temos a missão de mostrar ao Brasil e ao mundo que o Espírito Santo é muito mais que tudo isso. E não só turisticamente falando. Recentemente eu estava ouvindo o meu amigo Evandro Millet, que é consultor empresarial. O Evandro Millet também, ele é comentarista da CBN, da Gazeta. Eu estava ouvindo ele dialogando com os seus ouvintes e fazendo uma reflexão sobre o Espírito Santo das oportunidades empresariais. Ele fez um raio-x tão bacana que eu falei: Evandro, vem para cá, vem para a TV Ambiental e compartilhe com a gente isso também, Evandro. Bem-vindo. Ok. Não, para falar do Espírito Santo, falar bem, eu estou sempre disposto. Isso. Vamos lá. A gente sabe que nós temos um potencial turístico maravilhoso, tudo isso que já falamos, mas empresarialmente nós somos atrativos, atraentes? O Espírito Santo tem uma localização geográfica muito boa, né? Porque ele fica meio caminho para o Nordeste. Você tem algumas coisas aqui, vantagens fiscais muito boas aqui no Espírito Santo, né? Que pouca gente conhece. Quando você vai conversar com o empresário do Rio Grande do Sul, do Paraná, ou mesmo de São Paulo, que eles fazem conta para ver o que ganha com isso. E faz uma diferença grande quando ele vê na ponta do lápis o que acontece. Então, a região acima, de Aracruz para cima aqui, por exemplo, é a região de Sudene. Então, é a região de Sudene mais próxima do sul do país. E às vezes o pessoal não sabe disso. Então, se você vier para cá, se instalar aqui, seja nas regiões do Sudene, seja propriamente até na outra região aqui do Espírito Santo, tem muitas vantagens. E tem muita empresa começando a conhecer o Espírito Santo que pouca gente conhece. Além dos incentivos fiscais também, não é? Além dos incentivos fiscais. Porque os incentivos fiscais, realmente, ele faz a conta e vê que percebe isso. Agora, além da Sudene. Isso, além da Sudene. E tem um problema de logística. Então, se você quer uma empresa do Sul que quer vender para o Nordeste, por exemplo, ou vender para Minas, para o interior aqui, então com essa logística de ir para o Nordeste fica muito melhor. Do ponto de vista logístico, você vir para cá e tal. Tanto é que tem muita empresa, muitos galpões, muita parte de... Quando você pega o e-commerce, por exemplo, o e-commerce explodiu na época da pandemia. E aí, com explodiu a construção de galpões, porque cada vez mais as empresas precisam estar próximas do consumidor, então elas têm que instalar galpões próximos do consumidor. Então, para atingir o Nordeste rapidamente, é uma posição estratégica você estar aqui no Espírito Santo, por exemplo. Recentemente eu visitei Cariacica, e ali tem um polo grande também de empresas instaladas do e-commerce. Isso, Cariacica, Serra, tá todo mundo com essa região, ainda mais com a BR-101, com o contorno do Mestre Álvaro que vai ter, facilita muito ainda essa transição. Se você tiver ainda a duplicação da 101 e a duplicação da 262 que estão aí no radar, né? Com alguns anos para frente, eventualmente, mas você consegue ainda mais acelerar esse processo. Tem outro aspecto interessante, que o Espírito Santo começou a entrar no radar, até político, de todo mundo. Diz assim, olha, o Espírito Santo é um estado razoavelmente administrado, não tem histórias de corrupção, não tem histórias assim, né, achaques, como já houve em outras épocas aqui. Então a pessoa vem para cá, é facilidade, é um estado pequeno. As empresas vêm para cá, têm facilidade de conversar com prefeitos, com o governador, com instituições em geral.
Então o pessoal começou a abrir o olho que o Espírito Santo é um estado importante para se investir. E o que nós precisamos? Mais ferrovias, mais cabotagem, mais integração entre os sistemas que podem escoar produtos? O que você acha? Olha, tem muita coisa acontecendo aí. Portos, você tem o Porto da Emetame aí, um porto muito em construção agora, que já chegando a ferrovia ali, da Vitória Minas. Você tem um Porto Central ali no sul, em Presidente Kennedy, também com um projeto grande, né? Então, os produtores, por exemplo, do Centro-Oeste, falam sempre, se o Brasil tiver portos, a gente quintuplica aqui a produção de grãos no Centro-Oeste e tal. Então, falta estrutura, falta essa infraestrutura, e aqui no Espírito Santo está construindo isso. Tem portos, o Porto Tubarão, um dos maiores portos aí do país, né? Então, aí você tem muitas possibilidades nessa área. Você tem a BR-101, você tem 262, você tem as ferrovias, tem possibilidade dessa ferrovia que vai agora até Samarco ali, até ali na região de Ubu, né? Então você tem isso, se conseguir esticar até o Porto Central, aí pronto, você fica com uma estrutura maravilhosa aí para produtos, não só para entrada de produtos, como para saída de produtos, né? E para representar isso aqui. Agora até um aeroporto melhor nós temos, né? É verdade, tanto tempo ficamos sem aeroporto e recentemente o aeroporto agora é considerado um dos melhores do país, até de operação. É uma parte da infraestrutura fundamental. Agora, eu já ouvi alguém comentar que nós, do Espírito Santo, os empresários principalmente, somos órfãos do Fundap. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que isso aí foi uma época que passou, diminuiu os percentuais de Fundap, mas tem essas outras vantagens aí. Essas vantagens já podemos recuperar com essas vantagens fiscais, essa infraestrutura é interessante. E tem um aspecto interessante também para se considerar para o futuro do Espírito Santo, que é o seguinte: às vezes a gente reclama de commodities. Commodities, você tem de agregar valor nas commodities, etc. E tal. Mas commodities que a gente tem, ou grãos, ou minérios, etc. e tal, você pode crescer na cadeia, né? Você pode ter startups voltadas para logística, você pode ter equipamentos voltados para logística, você pode ter produtos e software, empresas de serviços associados, como tem muito aqui. Empresa de importação e exportação, empresa que vende equipamento, empresa que oferece serviço em geral para essas commodities. À medida que a commodity cresce, aí vende mais no mundo, vende mais para a China, vende mais para o mundo. Essa infraestrutura, essa formação aí de empresas, né, de metal mecânica, empresas de TI, empresas de todo tipo que fornecem serviços para Vale, para Arcelor, para Suzano, para esse pessoal todo, né, que cresce, né, um tipo de indústria interessante, uma malha industrial de acesso de produção para essas grandes plantas. E o Espírito Santo já foi o estado do café, depois o estado do mármore, e hoje o Espírito Santo é o estado de quê? Os grandes projetos trouxeram isso, né? Trouxeram essa ideia, né? Quer dizer, da Aracruz-Celulose, hoje Suzano, a Vale, a Arcelor, esse pessoal criou uma malha de fornecedores, né, que criou um ambiente industrial. E agora você conseguiu, nos últimos anos, até trazer novas cadeias, né, para São Mateus, para Linhares. Tem novas empresas vindo, tem empresas de todo tipo vindo, que acho que aumenta, diversifica o estado. Então essa diversificação é importante, que aí se atrai novas empresas para poder compor essa cadeia e agregar, vamos dizer assim, agregar mais nessa cadeia. Eu acho que eu diria que pode ser um estado de logística. A logística realmente pode ser uma grande referência pela posição estratégica do estado. Olha que bacana, se nós tivermos e apostarmos dessa alcunha com propriedade, realmente nós mudamos. O Espírito Santo já não é mais há muito tempo, então o estado do café, do mármore é muito mais que isso, muito mais abrangente, e é também o estado do agroturismo. Quanta coisa boa tem sido feita aqui em termos de agroturismo. Agora está se plantando oliveiras para a produção de azeite, já estamos produzindo azeite no Espírito Santo, né, Evandro? É verdade. Agroturismo é uma coisa interessante, porque as pessoas vão, é parte do turismo, né? A pessoa vai lá, assiste, vê como é que é uma plantação, colhe o morango lá no local, né? E tem apoio, tem instituições que apoiam aí, fabricação de queijos especiais, fabricação artesanais, tem vinhos, tem gente fazendo de todo tipo de coisa aí que atrai o turismo. Além de gerar renda realmente para essa população, ainda atrai os turistas para ver uma coisa interessante. Evandro Miller, eu gosto de conversar muito com você porque a gente sai animado com o Espírito Santo, a gente sai feliz de habitar nessa terra tão abençoada e tão cheia de oportunidades. Muito obrigado mais uma vez, viu? Não, obrigado a você. Estou disposto, quando quiser, pode me chamar. Ok, chamaremos, porque a gente adora falar bem do Espírito Santo e ficarmos cada dia mais empolgados com a possibilidade de deixarmos esse patinho feio, né, crescer e virar um cisne lindo para todo o Brasil. Porque a história infantil é assim, o patinho era feinho, ficou bonito, todo mundo bateu palma no final. E o Espírito Santo está nesse caminho, já está mostrando o seu valor, e nós vamos mostrar que ele é muito além do que tem sido dito ao longo dos anos aqui sobre o nosso lindo estado. TV Ambiental, a TV que te reconecta.
Você está assistindo Maratona, programa Wesley Sattler na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento: Óticas Cachoeiro, confiança transmitida no olhar. E Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Você está assistindo Maratona, programa Wesley Sattler na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento: Óticas Cachoeiro, confiança transmitida no olhar. E Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Olá, Espírito Santo, já estamos no ar com o programa Wesley Sattler, gravado aqui diretamente do Baltazar, o nosso elegante point para gravações e também para gastronomia. Você já conhece o Baltazar, é o nosso parceiro especial aqui na TV Ambiental. E hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com um colega de profissão. Eu já trabalhei com ele em A Gazeta e fiquei fã desde aquele momento. Nós temos basicamente o mesmo tempo de carreira, embora ele seja mais jovem, na verdade. O José Roberto Santos Neves, esse jornalista maravilhoso que tem um trabalho de resgatar a história do Espírito Santo através da música, de seus atores, compositores, enfim. Nós temos aqui uma pessoa a quem o Estado deve muito, porque muito do que eu, por exemplo, conheço dos nossos músicos, dos nossos artistas, tem a ver com o trabalho já publicado por ele. São mais de... São 6 livros publicados por você já, não é? 6 livros. 6 livros. Olha, um virtual. Incluindo o livro online, feito para a Faculdade de Música do Espírito Santo. Tá muito chique, quem está no mundo online também. Aliás, quem está fora do mundo online está perdendo, porque o negócio todo está indo para esse lado. Mas eu adoro ter um livro em mãos, um livro físico como esse aqui. Parece que a gente, não sei, viaja mais, eu tenho uma relação mais íntima. Um livro é sempre um grande amigo nosso. E este que o Zé Roberto acaba de lançar é Os Sons da Memória. Mas antes de falar sobre os sons da memória, me conta também a sua relação com o livro físico e o livro virtual. Ah, Wesley, poxa, obrigado pelas palavras gentis, né, em primeiro lugar. Nós somos colegas de profissão, tivemos a satisfação de trabalhar na Gazeta, né, coluna Sociedade. Você colunista, eu era editor adjunto. Meu chefe. Fazia a revisão ali, né? Muito bom aquele momento, fico feliz com o seu momento profissional. Mas eu sou de uma família de escritores, né? Meu avô foi fundador da Comissão Espírito Santense de Folclore, isso na década de 40, mestre Guilherme Santos Neves. Atuou muito com Renato Pacheco, Hermógenes Lima Fonseca, desbravando mesmo, pesquisando a cultura popular, o folclore do nosso estado. E eu sou sobrinho... Cresceu em meio a esse debate. Sim, eu sou sobrinho do Reinaldo Santos Neves e do Luiz Guilherme Santos Neves, que são romancistas, escritores. Mas assim, eu sempre cresci rodeado de livros, porém, como escritor, eu trabalho com não ficção. Eu prefiro trabalhar com a pesquisa sobre a música popular, trabalho com biografias, com crônicas, que é um gênero que fica no limiar entre a literatura e o jornalismo, mas sempre com foco mais no jornalismo cultural. Agora, esse envolvimento seu com a música, ele começou a partir do momento em que você se tornou um jornalista, e de muito sucesso, aliás, ou antes também você já tinha já tinha um músico que morava aí? Ah, vem da adolescência, porque eu sou daquela geração que ficou encantada com Rock in Rio. Lá eu era adolescente em 1985, aquelas grandes bandas, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Whitesnake, Scorpions, AC/DC, Queen. Só que eu não vi os shows, né, presencialmente, eu era muito novo, vi pela televisão. E aí todo mundo resolveu montar banda. E eu virei baterista, gravei 2 CDs, um com a banda The Rain, que faz um estilo musical naquela linha do Nirvana, as bandas de Seattle, e depois com a Big Bad Blues Band, que é um estilo que eu gosto muito do blues. Então participei desse movimento musical ali no final dos anos 80 e depois tive a oportunidade de escrever sobre esse movimento no meu livro chamado Rock Crise. Olha que bacana. Então o envolvimento dele como diz o americano, runs in the family, né? Tá no DNA, não é? Bacana, maravilhoso isso. Agora, você também tem um pendor, digamos assim, um amor especial às raízes de tudo. Eu gosto de ver o seu trabalho, que você se aprofunda, você vai a personagens que vieram muito antes de você. Nós tivemos o prazer de lançar o livro Maísa no Inverno VIP, não é? E você é o grande autor desse livro que nos permite conhecer essa grande mulher. Deixa eu colocar a capa do livro aí. Olha, gente, quem quer conhecer sobre Maísa,
Esta é a Bíblia, esse livro escrito por José Roberto Santos Neves. Maravilhoso, eu me encantei ainda mais com essa personagem. Então, você tem essa visão de que para a gente conhecer onde nós estamos hoje, a gente tem que ir lá no passado. E é isso que te motivou a fazer este livro aqui, Os Sons da Memória? Sim, eu gosto muito de uma frase, Wesley, do Fernando Pessoa, que diz que a arte existe porque a vida não basta. Então a arte existe para nos tornar pessoas melhores, construir uma sociedade mais humana, mais justa, mais desenvolvida, né? Com mais amor, respeito à diversidade. Então é fundamental a gente trabalhar e entender a nossa memória, a nossa história, nossas tradições culturais. Eu fico muito chateado quando ouço um capixaba falando: o Espírito Santo não tem identidade. Como que não tem identidade? Temos várias identidades culturais, né, no nosso estado. Então eu me dedico a registrar essa memória no campo da música popular. Esse último livro, essa última obra? Se chama Os Sons da Memória, uma leitura crítica de 40 discos que marcaram época na música do Espírito Santo. Então esse livro foi selecionado pelo edital da Secretaria de Estado da Cultura, tem 464 páginas, porque eu acho que é de família isso, eu gosto muito de escrever, né, de me aprofundar, como você falou, e eu faço uma crítica de 40 discos, a maioria em formato LP, né, em formato de vinil. O famoso bolachão. O bolachão, que a gente só encontra em sebos, e aí que está o nosso trabalho, né, de resgatar esse material e mostrar para o leitor: olha, esse material tem valor, tem qualidade musical, qualidade artística. Então a gente parte desde o Maurício de Oliveira, Hélio Mendes, Carlos Cruz, o Maria Cibele, a rainha do rádio do Espírito Santo, já saudosa, né? Esther Mazzi, que era a diva do jazz do Espírito Santo, o Sérgio Benevenuto, que está em atividade, o Afonso Abreu, Aprígio Lírio, Trio Caiçara. Aí a gente passa pelos anos 80 falando de Guto Neves, Lula de Vitória, Carlos Bona, Carlos Papel, João Pimenta, que marcaram a minha infância, né? Os clipes que passavam na TV. E a gente avança para os anos 90 com o Manimal, com Casaca, esse movimento de mistura de rock e congo, e chega até o momento atual, falando de pianistas como Pedro de Alcântara, que você conhece e gosta muito, né? O Fabiano Araújo, que é diretor da Faculdade de Música do Espírito Santo, excelente pianista. Hariton Nathanaelides. Tá no livro também, o Hariton Nathanaelides. Então a ideia é mostrar essa diversidade da música produzida no Espírito Santo em diversos ritmos. Então tem disco de choro, de MPB, de samba, bossa nova, jazz, blues, rocongo, tem de tudo. Então, nesse livro aqui, há vários personagens. Alguns desses personagens te deixou assim, mais empolgado ou mais surpreso durante o trabalho de pesquisa? Com certeza, o nosso mestre Maurício de Oliveira, considerado o maior músico do Espírito Santo, né? Tem uma história curiosa do Maurício, que em 1955 ele foi disputar o Festival de Música em Varsóvia, na Polônia. Imagina, 10 anos depois do fim da Segunda Guerra, né? Naquele regime e tal. E ele fica em segundo lugar, ele é premiado com Canção da Paz, que é uma música maravilhosa, né? Considerado um hino emocional do Espírito Santo. Sempre no Natal, nesses períodos assim, a gente ouve muito a Canção da Paz. E aí ele foi convidado para ficar na Polônia, para ir para a França, para Paris. Aliás, uma Torre Eiffel aqui atrás me lembra uma história curiosa dele, né? Como é que é? Então ele foi convidado a ensinar música brasileira, ensinar violão em Paris. Aí ele perguntou: mas em Paris tem Convento da Penha? Não. Em Paris tem Penedo? Também não. Em Paris tem Camburi? Então eu vou ficar no Espírito Santo, que é a minha terra, que eu amo. E aí ele construiu uma obra notável, inclusive sendo o primeiro violonista a gravar a obra completa de Heitor Villa-Lobos para o violão, em disco. Prazer também de entrevistar o Maurício de Oliveira, ainda no programa Gente que é Manchete, e realmente era uma pessoa encantadora, né? E continua sendo, porque o artista não morre nunca, não é verdade? A sua obra é uma coisa que deixa ele eterno para todos nós. Então, parabéns, porque você está resgatando tudo isso, entregando esse trabalho que é de cunho histórico e nos permitindo ter realmente em mãos algo que a gente pode esfregar na cara daqueles que dizem que nós não temos identidade. Eu adorei essa sua frase. Sim. A ideia básica desse livro, Wesley, é lançar luz sobre aqueles nomes que correm o risco de cair no esquecimento. Isso me incomoda muito, sabe? A gente perder de vista um nome como Hélio Mendes, que é um grande pianista do Espírito Santo, que gravou 8 discos na década de 60, pela gravadora Musiplay do Rio. Tem um material de bossa nova fantástico.
foi premiado no Teatro Municipal do Rio em 1963, juntamente com Elis Regina, que estava em início de carreira, e Jorge Ben, né, que depois que ele virou Jorge Benjó. E os cariocas também foram premiados por um concurso do Correio da Manhã, lá no Teatro Municipal do Rio, em 1963. Então nós, capixabas, a gente muitas vezes desconhece esse valor, essa produção, essa trajetória dos nossos artistas, não só na música, né? Nas artes visuais, no cinema, nas artes cênicas. Então esse é o nosso trabalho. E nesse contexto todo de pesquisa, de levantar nomes sobre a música capixaba, e o Roberto Carlos? Não, o Roberto Carlos é engraçado. Quem sou eu para escrever sobre Roberto Carlos, né? Como assim? Não, é porque eu entendo que assim, o meu trabalho é de desvendar aqueles músicos que estão esquecidos, né, que produziram muito, têm um trabalho de qualidade, mas que não estão próximos do público. O Roberto Carlos é consagrado, é o rei, então eu deixo já pro... Mas eu tenho certeza que até o rei tem uma historinha que a gente não conhece, e você vai descobrir pra gente. Sempre tem, né? Eu acho que desses grandes artistas, a Maísa realmente foi aquela que eu me apaixonei, né? Nós temos essa paixão em comum, porque a Maísa realmente foi uma mulher à frente do seu tempo, literalmente, né? Uma mulher corajosa, que exportou a música brasileira para o mundo. Ela cantou até em turco, né? Cantou em francês, Nemequitepá, cantou em espanhol, cantou boleros, jazz, músicas românticas. É uma grande artista que eu tive essa oportunidade, né? Esse privilégio assim, de escrever, fazer uma biografia. A primeira biografia de Maísa, que depois foram lançadas outras, foi lançada por nós aqui no Espírito Santo, e tivemos a oportunidade de fazer o lançamento no Inverno VIP. No saudoso Inverno VIP. Quem sabe um dia o Inverno VIP volte também, né? A gente tinha essa alegria de lançar livros, convidar pessoas para palestras, era tão bom. Mas, ainda no saudosismo, quem você acha que é um artista injustiçado pela história, pela crítica no Espírito Santo? No Espírito Santo, eu também falo da Valesca, que é considerada a rainha da fossa. Ela é uma das personagens deste novo livro. A Valesca, eu tive a oportunidade de conhecê-la, ela é de Afonso Cláudio, recebeu até o título de Afonso Claudense Ausente, isso em 2010, e no final da carreira ela estava se reaproximando do Espírito Santo, né? Então acho que é uma das artistas assim, não diria injustiçada, mas que merece um olhar mais carinhoso por parte do público capixaba, até porque ela gravou Tina Tirone, gravou Meio Mastro, que é a parceria do Chico Lessa e Tina Tirone, música que ganhou o primeiro Festival de Música Popular Brasileiro do Espírito Santo em 1968, festivais produzidos pelo nosso saudoso Milton Henriques. Ô, gente, olha que maravilha que é poder conversar com uma pessoa que é apaixonada pelo que faz. Quanta informação, quanta empolgação em falar dos nossos personagens. Olha a diferença que a arte faz. Como é que alguém pode dizer que a arte não está em segundo plano, não é prioridade? É através da arte que a gente se conhece, que a gente sabe para onde a gente vai, quem nós somos. Então, quero te dar os parabéns aqui, José Roberto, por você ser tão entregue a essa causa capixaba, essa causa mundial, que ao mesmo tempo a música ela é mundial, ela ultrapassa fronteiras, na verdade, e por nos entregar sempre obras tão maravilhosas quanto esta. E esta última obra, a gente pode ter acesso a ela como? No site da editora Cândida. É muito fácil, só digitar ali no campo de busca do Google, que localiza e já pode adquirir. Mas vai ter um lançamento também pelo governo do estado, né, que foi aprovado pelo edital da Secult. E a gente está sempre realizando eventos unindo música e literatura. Dá vontade de continuar conversando com ele aqui, porque a cada pergunta ele dá uma aula de história pra gente. Olha que bacana. Quem sabe eu consiga trazê-lo um dia pra TV Ambiental. Você falou, sempre que lembrar de alguma coisa importante, fale. Eu faço aqui minha homenagem também a um grande mestre, Marian Caliste, sabe? Porque hoje eu ocupo a cadeira que pertenceu a Marian na Academia Espírito Santense de Letras. E assim, é uma grande honra. O Marian considera um dos maiores intelectuais do Espírito Santo, na área do jornalismo, da pesquisa musical, do radialismo, da poesia, dos haikais, da pintura, da gestão cultural. Então, falando em memória, né, eu recomendo assim, para os telespectadores para pesquisarem, procurarem assim, livros de Marian Caliste, que eu tenho grande admiração. Ok, muito obrigado mais uma vez. TV Ambiental, a TV que te reconecta com o capixaba, com as histórias daqui e com tudo que nos interessa. Que maravilha, podemos conversar mais uma vez sobre
essa alegria, essa bênção que é viver no Espírito Santo e reconhecer os seus talentos. Mais uma vez, muito obrigado. E a você, um beijão e até a próxima, hein? Você está assistindo Maratona, programa Wesley Sattler na TV Ambiental. A TV que te reconecta. Oferecimento: Óticas Cachoeiro. Confiança transmitida no olhar. E Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Olá, Espírito Santo, já estamos no ar com o programa Wesley Sattler e eu gosto tanto de falar sobre transformação, sobre mudança de vida, porque no fim de tudo é a nossa vida que conta, é a história que nós escrevemos aqui neste plano maravilhoso que Deus nos permitiu habitar. Vamos sempre lembrar que nós de começo somos vencedores, ganhamos aquela famosa corrida dos espermatozoides, não é verdade? Chegamos aqui, então já somos vencedores na hora que nascemos, mas continuar nessa luta que é a vida diária e vencer e chegar ao bom porto. Muitas vezes encontramos barreiras intransponíveis, que nos parecem intransponíveis, como, por exemplo, a depressão, a autodepreciação e vários problemas que acontecem nesse percurso. Por isso eu converso agora com a coach de integração sistêmica, não é isso? Falei o nome certo? Desenvolvimento e integração sistêmica? Isso. É coach integral sistêmico, né? Alinhando a razão e a emoção. Alinhando a razão e a emoção. Eu converso então com a Cecília Mendonça. E Cecília, já quero perguntar de cara, a depressão, ela é mal entendida pelos brasileiros? As pessoas acham que é mimimi? Isso aí que no passado era tratado com uma boa, de uma surra e estava resolvido? Eu também achava, e é por isso que eu estou aqui, né? Eu também achava que depressão era mimimi, mas na verdade a depressão ela é uma doença, né? E que começa a desenvolver lá na infância. Falando também do seu envolvimento com esse trabalho, você passou a ser coach porque você descobriu em você e na sua família elementos da depressão muito nocivos e perigosos. Conta pra gente. Na verdade, o meu esposo desenvolveu uma depressão profunda em 2018, né? E nessa época eu tinha um bebê de 1 ano e 4 meses, uma mãe idosa morando comigo que também estava com início de depressão, um filho entrando na adolescência, e aí eu falei, eu preciso de algo que me ajude a lidar com isso. Porque tinha um grande problema. Um grande problema, e eu achava que era frescura, né? E eu dizia pro meu marido, eu falava assim, isso é frescura, depressão. Levanta, vai trabalhar. Vai trabalhar. E aí ele ficou afastado do trabalho durante 3 meses, foi quando eu fui buscar ajuda e encontrei no coach, né, fiz um curso, uma imersão, e lá eu entendi que, na verdade, a busca era para mim e não para ele. Como assim, gente? Porque nós temos... para você os problemas dele? Não estou entendendo. Não. Na verdade, eu tinha muitos traumas de infância, muitas crenças limitantes, e ao reprogramar as minhas crenças, me conectar comigo mesma, eu consegui desenvolver as minhas habilidades e ajudá-lo aí, então, sair da depressão. Porque eu entendi que todos nós desenvolvemos alguns traumas ao longo da vida e muitos vão, assim, se desenvolver em algum momento da nossa vida. Em algum desafio, em alguma situação de risco, né? A gente vem com o medo, né? Aquele medo que paralisa, né? É porque o medo em si, gente, o medo é bom. O medo não é ruim, não. Deus não criou nada que é ruim pra gente. O medo, ele ajuda a você ter cautela. Agora, quando o medo passa a ser exacerbado, aí já é outra história, né? Exatamente, que é o medo que te paralisa, que não te deixa nem levantar da cama muitas vezes, né? E aí vai gerando depressão. Né, vai fazendo com que a pessoa fique ali em um estado depressivo e começa a não querer tomar banho, começa a não querer comer, a ficar às vezes muito agressivo, né? Então, quando chega na agressividade com palavras, já é um nível assim altíssimo da depressão, que foi onde meu esposo chegou. Pois é, entrevistando também outros profissionais, inclusive psicólogos, psiquiatras que trabalham com tudo isso, muitos disseram que às vezes a depressão ela se mascara também na alegria, uma alegria exagerada, uma vontade grande de ficar embalada o tempo inteiro, de sorrir e falar só o lado bom da vida. Isso também mascara uma depressão? Sim, com certeza, né? Aquela pessoa que está sempre precisando de estar no meio de várias pessoas e veste uma máscara de que está tudo bem, né? Então, isso é muito preocupante, principalmente nos jovens, que estão sempre embaladas, sorrindo, brincando e tudo, e quando chega em casa se tranca num quarto ou fica o tempo inteiro no celular sem interagir com os familiares. Isso é um sinal de uma depressão.
Olha, gente, infelizmente esse assunto ele é muito sério e nós temos exemplos dele diários aqui. No Espírito Santo, por exemplo, a Terceira Ponte é um bom exemplo de coisas horríveis que acontecem por lá. Eu já tive amigos que já saltaram na Terceira Ponte por causa da depressão. Tive um amigo também muito querido aqui no Espírito Santo, um grande empresário, que essas questões da infância foram suprimidas até certo momento, quando ele se sentiu quando ele se viu aposentado, se sentiu sem trabalho e sem propósito para acordar, veio tudo à tona e ele também deu fim à própria vida. Então é um assunto muito delicado. E como é que a gente pode ver esses sinais? Normalmente esses sinais eles vêm quando você começa a se sentir só. Às vezes as pessoas começam a se sentir não amadas, né? Isso vem lá de trás de uma crença de rejeição, né? Abusos, relacionamentos abusivos, né? Pessoas que estão dentro de um relacionamento e terminam o relacionamento e voltam de novo para aquele relacionamento. Isso também faz parte de um início de depressão. Relacionamentos tóxicos, não é isso? Exato. Tá aí a Amber Heard e o Johnny Depp num julgamento do século, ressignificando inclusive essas questões de homem e mulher em relacionamentos de abuso mútuo, né? E tem tanto assunto que a gente pode conversar aqui com a coach, mas infelizmente nosso tempo é curto. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Eu sei que seu trabalho ajuda inclusive nas empresas, não é isso? Sim, com certeza. Inclusive eu faço várias palestras dentro de empresas, ajudando as pessoas a se conhecer melhor, a identificar sua real identidade, né? E avançando assim, melhorando o faturamento da empresa, que quando nós temos funcionários, colaboradores felizes, né? Eles trabalham com satisfação e nos traz muitos resultados. Nada melhor que gente feliz e bem resolvida. Tudo funciona. Mais uma vez, muito obrigado, tá bom? TV Ambiental, a TV que te reconecta, inclusive, com a felicidade. Você está assistindo Maratona, programa Wesley Sattler na TV Ambiental. A TV que te reconecta. Oferecimento Óticas Cachoeiro, confiança transmitida no olhar. E Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Você está assistindo Maratona, programa Wesley Sattler na TV Ambiental. A TV que te reconecta. Oferecimento Óticas Cachoeiro, confiança transmitida no olhar. E Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Olá, Espírito Santo, já estamos no ar com o programa Wesley Sattler e hoje eu tenho uma novidade e tanto para vocês, aliás, para todos nós, porque eu, por exemplo, não sabia o que é uma pintura alfanumérica. Você sabe o que é uma pintura alfanumérica? Pois é isso que eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque ganhou vulto em todo o mundo recentemente no Carrossel do Louvre, que é um dos locais mais prestigiados para o artista mostrar a sua arte. Nós temos uma capixaba, ela é nascida em São Paulo, mas mora aqui há muitos anos, então é capixaba, que é a Vanessa Xavier. Ela levou a sua pintura alfanumérica para o Louvre e o sucesso foi estrondoso. Então, Vanessa, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho sobre pintura alfanumérica. Vamos começar entendendo o que é esse DNA. Como eu disse antes, você é paulista, mora aqui no Espírito Santo, não é verdade? Você tem aqui o seu ateliê na Mata da Praia? Da Mata da Praia. Pertinho. Sim, eu sou formada na UFES, há 18 anos. E durante o curso eu desenvolvi uma pintura que é construída com letras e números. O que são essas letras e números? Elas vêm à sua imaginação ou você pensa no nome de alguém ou em palavras que você gosta ou surgem na cabeça naquele momento? Porque o artista tem muito no momento também, não é? A minha inspiração muitas vezes vem de poemas, letras de músicas, de palavras positivas e também a pintura personalizada. Eu percebi que você usa cores fortes, vibrantes também ali e que fazem um contorno bacana, até com linhas em negro também, não é? Sim, preto e branco também. Quando eu me formei, eu me especializei mais no preto e branco.
Mas as pessoas gostam muito do colorido, né? Então eu me adaptei também ao colorido. Colorido, né? Mas eu senti que você, logo no começo da conversa, me disse: eu queria achar o meu DNA, eu queria colocar a minha marca, porque nós vivemos num mundo que a impressão que nós temos é que tudo já foi feito, né? Todo mundo já fez isso, já fez aquilo, já fez... a gente só se repete. E você não, você conseguiu achar um nicho aí e criou o seu DNA, que é a pintura alfanumérica. Só por isso você já merece estar no Louvre, viu? Obrigada. E como foi a experiência de ser chamada para estar lá? Como é que isso impactou na sua carreira? Foram 2 pinturas que foram escolhidas pela Galerista de Paris. Eu participei de uma exposição numa galeria em Paris em 2019. É uma galeria próxima da Torre Eiffel. Olá, Torre Eiffel! E além disso, no mesmo ano, eu fui selecionada para um salão de arte em Saint-Denis. Só que no caso aí foi um salão do Nu Artístico. E eu havia pintado uma mulher grávida em 2005 e arrisquei enviar a foto da pintura para o salão. E foi selecionado, para minha surpresa, né? E você esteve presente. Peraí, Galeria Ana Terra, lembrei. Sim. Era uma vernissagem sobre o mundo feminino, arte, alguma coisa sobre a figura feminina? Sim. E essa pintura foi selecionada. Peraí, deixa eu mostrar a foto então. Olha eu aí, gente, como o tempo passa. Essa mulher deve ter tido filha, saindo do desenho aí, deve estar grande, eu tô aqui ficando velho. E em 2021 eu fui selecionada para outro salão de arte contemporânea em Épinay-sur-Seine, que é próximo do centro de Paris, e com 3 quadros. E agora, no dia 8 a 10 de abril, foi o Carrossel do Louvre, e essa exposição acontece uma vez por ano, mas esse ano eles fizeram a exposição em abril, que geralmente acontece em outubro. Parabéns! Estamos vendo aqui um pouco das suas obras, que maravilha! Olha só, gente, como é abençoada a alma que sabe colocar, não é? Nas cores, na tela, aquilo que vem em sua mente, no seu coração. Eu adoraria também arriscar-me na pintura, mas eu acho que não teria esse jeito que você tem, não, viu? Pintura alfanumérica. Quem haveria de pensar nisso, hein? Só você mesma, Vanessa. Ah, peraí, tem uma história sua com o convento, agora que eu lembrei. Sim, participei de uma exposição no Convento da Penha, de um leilão, e eu doei a obra para o convento. Para minha surpresa, a pintura foi feita com as letras, né? Do Convento da Penha. Sem questão de mostrar nada, simplesmente do jeito que você faz. Não, abstração, no caso. E muitas pessoas visualizam imagens, figuras na tela. Da Virgem? Sim, e foi uma surpresa para mim, porque não foi essa a intenção, era só abstração com as letras do Convento da Penha. O que eu acho bacana na arte abstrata é que cada um que enxerga, cada um que observa essa arte consegue ver algo diferente do outro, né? Essa é a magia da arte abstrata. Bacana isso, gente. Eu quero aproveitar aqui e, se eu posso dar a lição da moral, a moral da história aqui nessa entrevista, é justamente isso, buscar a sua assinatura, buscar o seu jeito. Como você pode fazer diferente quando você entra num campo de trabalho, quando você entra num campo tão competitivo como é também a arte, né? A arte ela tem uma miríade de pessoas trabalhando em torno dela, mas como você pode fazer a diferença? E aqui, conversando com a Vanessa Xavier, nós temos um belo exemplo de como ela buscou uma maneira de falar ao mundo, né, com voz própria. Muito bacana, parabéns, viu? Obrigada. Fico muito orgulhoso. E as pessoas podem ver então o seu trabalho no seu Instagram, tá aqui o Instagram do vídeo, tá vendo? No Facebook também. E aqui na TV Ambiental, que é a TV que te reconecta, inclusive com a arte alfanumérica. Ficamos por aqui, TV Ambiental, a TV que te reconecta. Programa Wesley Sattler. Oferecimento: Óticas Cachoeiro. Confiança transmitida no olhar. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bean to Bar. O chocolate sem culpa. E Gourmet Shop. Para os apaixonados por cozinha. Você está assistindo Maratona Programa Wesley Sattler na TV Ambiental. A TV que te reconecta. Oferecimento: Óticas Cachoeiro, confiança transmitida no olhar. E Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso.
Olá, Espírito Santo, já estamos no ar com o programa Wesley Sattler, que é gravado aqui no restaurante Baltazar, no coração da Praia do Canto. É o nosso estúdio chique aqui que nós temos para levar a você as nossas novidades. E hoje vamos falar sobre uma mulher que mudou a sua própria vida, mudou a vida da comunidade, porque ela tem o empreendedorismo dentro dela. Ela enxergou a oportunidade através da necessidade. E aí sim, nós temos o que chamamos hoje de uma mulher literalmente empoderada. Eu vou conversar com a Geórgia. Tudo bem, Geórgia? Tudo bem, Wesley. Olha aí a Geórgia, querida jornalista. E a Geórgia comanda uma plataforma de comunicação chamada Eu Amo Meu Bairro. Bom, eu gostaria que você nos apresentasse o que é o Eu Amo Meu Bairro e também nos ajudasse a entender como surgiu tudo isso. Eu Amo Meu Bairro é uma plataforma de comunicação e relacionamento com comunidades. Ela trabalha em bairros. Começou em Jardim Camburi e hoje já atua em toda a Grande Vitória. E a gente atua assim com o portal de notícias. A gente tinha o jornal impresso, ainda não sabemos se ele vai voltar. Vamos voltar com o jornal em PDF agora, né, online. E temos também o Instagram, um trabalho no Instagram e realizamos eventos para empresários e autônomos. Como surgiu tudo isso? É verdade que foi através de uma necessidade sua, como dona de casa, como mãe? Isso aí. Eu sempre trabalhei com desenvolvimento web e aí eu trabalhava sempre online, né? E eu precisava de uma creche para o meu filho, uma escola. Então comecei a buscar na internet e não achava nada concentrado de Jardim Camburi. Foi então que eu criei um guia de serviços online, que é o Eu Amo Meu Bairro, que se transformou num jornal. No jornal, uma plataforma que expandiu-se, inclusive, para outros bairros. Isso, hoje a gente atua em Vila Velha, Serra, Cariacica, a gente está em toda a Grande Vitória. E você se tornou uma líder comunitária e também uma pessoa que faz política, uma política apartidária, digamos assim. Seria isso? Porque isso é uma política. Melhorar o bairro, descobrir as personagens que podem colaborar com tudo isso. É verdade. As pessoas falam que eu sou uma pessoa política porque eu me relaciono bem com todo mundo. No entanto, eu não sou uma política, né? Não tenho veia de trabalhos políticos. Pelo contrário, eu acho que você tem veia política, o que você não tem é o partido ligado a tudo isso, né? Estou bem desligada e nem pretendo me ligar. Ok, mas você nesse caminho tem descoberto também personagens super interessantes e promovido a capacitação desses personagens. Na verdade, assim, a gente já descobriu atletas como a Valesca Rocha, que ela trabalha com powerlifting, que é levantamento de peso, ela é campeã mundial. A gente descobriu o fisiculturismo, que acontecia em Jardim Camburi, e vários outros esportes e vários outros personagens bem interessantes. Mas eu já participei de algumas reuniões de vocês e percebi que você também traz cursos, palestras, para que as pessoas possam desenvolver o empreendedorismo. Sobretudo, percebi as mulheres. As mulheres, elas estão mais ligadas nessa questão do empreendedorismo porque elas buscam capacitação e desenvolvimento. A gente fala muito sobre a questão do comportamento empreendedor, sobre desenvolver esse comportamento, que é você desenvolver a oratória, o seu relacionamento, né, o seu networking, firmar parcerias. Então, as mulheres, elas estão mais em busca disso do que os homens. Você criou uma agremiação também, como é que é isso? As pessoas podem participar do Eu Amo Meu Bairro, dessas palestras, dessas discussões, dessas mesas redondas? Isso é aberto ou tem que ser um clube privado? Como é que funciona? Isso é aberto, são as rodadas de negócios que a gente lança de 2 em 2 meses. Vamos ter uma agora em junho, no final de junho, em Manguinhos. Então a gente está levando para tudo quanto é lugar. Aquela pousada maravilhosa? Aquela pousada maravilhosa, vai ser maravilhoso. É um encontro de mulheres dessa vez. Geralmente são homens e mulheres. Dessa vez a gente vai fazer um encontro só de mulheres. Lembrei o nome da pousada, Pomar de Manguinhos. Isso aí, isso aí. Estive lá. Isso aí. Geórgia, o que eu fico mais interessado em conhecer mais quando vou a esses encontros, essas palestras que você promove, é sobre o produto de tudo isso. O que nasce de todo esse esforço que você coloca no Eu Amo Meu Bairro? Dentro das rodadas, por exemplo, as pessoas não vão só num evento e se conhecem. Elas passam a se relacionar depois e aí elas firmam parcerias, elas podem vender uma para as outras, elas podem indicar as pessoas. Nessa última rodada, inclusive, a gente está fazendo um informativo, onde vai ter tudo isso descrito nesse informativo e a gente vai publicar para as pessoas saberem. Além disso, as pessoas acabam se transformando, porque dentro da rodada, elas têm o pitch. O que é o pitch? É uma breve apresentação, onde ela fala do negócio dela. E dentro desse pitch, ela senta numa mesa, aí chega lá, às vezes, meio tímida e tal. Ai, gente, o que eu vou falar? E fala o pitch meio tímida
rapidamente e conhece as pessoas, vê que todo mundo é igual, todo mundo tem as mesmas dificuldades, descobre coisas interessantes para o próprio negócio dela. Aí quando ela troca de mesa, ela já vai pensando no novo pitch. E aí quando ela vai trocando de mesa, porque a rodada é uma troca de mesas, né? E ela repete o pitch várias vezes. Então ela se desenvolve. Quando ela for trabalhar a venda fora dali, ela já sabe o que ela vai falar. Olha que bacana. E ontem, conversando com a colega de jornalismo, a Renata Rasselli, nossa amiga, né? A Renata estava me contando que em Santa Teresa, um trabalho parecido com este, né? Das pessoas se juntarem em prol da cidade, do centro da cidade, eles conseguiram influenciar a municipalidade a fazer aquilo que eles ali achavam que deveria ser feito, como tirar os fios que eram aparentes, passar os fios pelo subterrâneo e deixar a cidade mais bonita, enfim, organizar ali festivais gastronômicos, festivais de música. Então, esse trabalho do Eu Amo Meu Bairro, ele já chega a influenciar os munícipes, assim, as pessoas que estão no cargo de prefeito e vereadores? Chega a influenciar, sim, a gente é muito procurado para poder falar sobre questões de bairros mesmo, né? Então, Eu Amo Meu Bairro, ele influencia tanto essa questão política, acaba influenciando, quanto a questão empreendedora, né? Empresários e autônomos. E o que você acha que está faltando no poder público para ajudar a essa turma que quer colocar a cabeça de fora, quer fazer bonito, quer ter sucesso, quer que seu bairro cresça, a concretizar tudo isso? Eu acho que mais incentivo e capacitação. Eu acho que tem uma carência de capacitação para os empreendedores mesmo. Você acha que a burocracia do empreendimento também, ela atrapalha as pessoas a entrarem, a abrirem novas empresas e continuarem no negócio? Com certeza. A burocracia, ela até afasta um pouco as pessoas do negócio e deixa elas mais informais. Sem contar os impostos, né? Cada dia mais altos e coisa horrorosa. Com certeza. Sempre colocar essa turma do meu bairro brigando aí na rua contra esse aumento de impostos abusivos. Precisamos de reformas urgentes nesse setor. Bom, e para onde vai agora o Eu Amo Meu Bairro? Eu Amo Meu Bairro começou em Jardim Camburi, hoje está na Grande Vitória. A gente já fez evento em Vitória. Vamos fazer um na Serra agora, em Manguinhos, vamos levar para Vila Velha, vamos levar para Cariacica, vamos levar para outros lugares da Serra e depois vamos para o interior do estado. Olha que bacana. Eu abri essa entrevista me referindo a você como uma mulher empoderada. Você se encontra nesse termo? Você acha que eu usei que é um termo exagerado que eu usei aqui? Ou é o correto para o seu dia a dia, para aquela história que você construiu e está construindo? Acho que a mulher, ela é empoderada por si mesma. Ela nem precisa buscar empoderamento. Basta ela agir, porque a mulher, ela pode, é só querer. Que bacana. É o que eu falo sempre. O que é o empoderamento feminino? É o poder de tomar decisões, não é isso? Isso aí, agir, né? Agora a gente tem que lembrar também que muitas vezes as mulheres estão impedidas até de tomar decisões por maridos abusivos, por relações abusivas, por uma educação às vezes muito retrógrada. Então a gente tem que ajudar também para que a mulher chegue a esse patamar de ser simplesmente ela tomando as suas decisões. E aqui nós temos um belíssimo exemplo disso, de uma mãe que começou a se preocupar com seu filho, com seu bairro e criou esse movimento maravilhoso que tem um nome lindo, né? Eu Amo Meu Bairro. Olha que nome gostoso. Eu Amo Meu Bairro foi até a ideia do meu irmão, ele que sugeriu colocar Eu Amo Meu Bairro, porque eu já fazia tudo dentro do bairro, né? Já tudo dentro do meu bairro, porque tudo lá é pertinho, então aproveito. Então Eu Amo Meu Bairro virou uma coisa assim, uma questão de amor, a gente fala coisas positivas. Aqui nós temos então os endereços, né? A mídia social daqui na tela, para que você possa participar, perguntar mais e até inspirar-se a fazer no seu bairro também uma ação parecida, uma ação que motiva as pessoas, porque o papel do líder, gente, não é mandar. Líder não é chefe. Líder é aquele que inspira você a ser um outro líder, a ser também um chefe, quem sabe? Então, existem tantas coisas que podem ser feitas no bairro da gente, não é verdade? Uma arborização mais bacana, olha que bacana isso. Quando a gente fala em meio ambiente, quando a gente fala em turismo, quando a gente fala em perceber os valores daquele bairro, você pode descobrir, como ela descobriu ali, atletas, confeiteiras, tanta gente que pode fazer a diferença. E só o ser humano pode fazer a diferença. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço e convido todo mundo a seguir Eu Amo Meu Bairro no Instagram e acessar o site euamomeubairro.com.br. E quem quiser também levar Eu Amo Meu Bairro para o seu bairro, é só chamar a gente. Olha que bacana, tá aí. TV Ambiental, a TV que te reconecta, inclusive, com o seu bairro.